9h54. Agora vamos conversar com o coordenador da Central de Monitoramento de Operações de Semáforos da INDEC, o Kiriati Arim de Oliveira, está aqui em contato com a gente, e nós fizemos, Kiriati, um questionamento logo no início aqui do nosso programa a respeito da dificuldade, às vezes, ao circular por avenidas aqui de Campinas, sobre o funcionamento dos semáforos, né? Do para e para, né? De não ter aquela onda verde funcionando. E aí vários relataram aqui, inclusive, essa dificuldade. O Wesley mandou, o Pablo, o Cecílio, também o Raul mandou aqui mensagem pra gente, o Wilson também levantou a mãozinha aqui quando a gente, né, citou, e o André Moreira disse que isso ele percebe principalmente na John Boy Dunlop, mas é exatamente essa avenida que passa a ter uma mudança, não é isso? Bom dia. Bom dia, Sandra, bom dia, Felipe, bom dia aí aos ouvintes. Realmente a gente vinha verificando essa demanda, né? E surgiu pra gente aqui, a gente então resolveu trabalhar um pouco nesse sentido de dar melhores condições para o usuário, principalmente nesses eixos aí extensos, né? De duplo sentido, onde nós encontramos aí uma dificuldade para dar sincronismo nos dois sentidos, né? Mas conseguimos aí fazer um bom trabalho e melhorou bastante aí. Eu não sei se é perceptível aí para o usuário, né? Mas vamos lá. Na John Boy Dunlop especificamente, existe essa regulagem em que trecho dela ou é em toda a extensão? Nós desenvolvemos um trabalho a partir da Rua Mário Scolari, logo após dali a rodovia dos Bandeirantes, sobre a ponte, né? Até lá a Praça da Concórdia, no Campo Grande. Então é uma extensão aí que cobre cerca de 28 a 29 semáforos, né? Cruzamentos aí semaforizados, e foi feito um trabalho bastante extenso, né? Com as nossas equipes, e nós conseguimos reduzir aí o tempo médio de percurso em torno aí de uns 13% a 14%, ou seja, o usuário ele vai ter essa percepção a partir do momento que ele respeite ali a velocidade da via, que é de 50 km por hora, né? Então, se ele andar mais do que essa velocidade, com certeza ele vai parar, mas se ele andando nessa velocidade, no período das 5h30 da manhã até as 23 horas, de segunda a sábado, ele vai andar livre, ele não vai fazer parada. Então, assim, é um ganho bastante grande aí em termos de tempo, né? Em termos aí também de condições ambientais, que você vai ficar menos tempo parado no semáforo, né? Gastando menos combustível, lançando aí menos gases poluentes aí também, né? Então, esse eixo ele já foi contemplado e é um trabalho que vem dando um resultado bastante grande para a gente aqui, muita satisfação. Agora, essa medida é como teste ou ela já vale efetivamente daqui para frente? Não, ela já vale efetivamente daqui para frente, né? Tanto que a gente já pensa em estender aí já começando aí os estudos para o eixo da Moreiras, né? Que é um trecho bastante movimentado também durante o dia todo, né? Então, nós pretendemos fazer a extensão desde aqui da rua Rio Grande do Sul, logo após ali a Faria Lima, né? Até a Avenida Ana Beatriz Berrenbach. Então, esse trecho aí também ele vai ser feito esse trabalho. Nós vamos fazer um antes e um depois aí também para a gente poder ter um termômetro de quanto que o usuário ganhou em tempo e também de percurso, né? E cabe ressaltar para os ouvintes também que quando você tem um eixo de um sentido só, é muito tranquilo você dar um sincronismo, né? Porque você começa a partir de um ponto zero e você vai 10, 15 cruzamentos à frente, você vai só dando uma defasagem para esses cruzamentos, né? Mas quando você trabalha com um eixo de duplo sentido, que nessas avenidas bastante movimentadas que nós temos aqui em Campinas, nós encontramos então a dificuldade desse sincronismo para os dois sentidos, né? Então, assim, ele demanda muito tempo de trabalho, de estudo, mas conseguimos aí
na John Boy Dunlop, então, resolver essa situação. Eu creio que os ouvintes aqui eles vão poder ter essa percepção a partir do momento, então, que eles começarem a trafegar por essa via, ver que eles estão ganhando um tempo bastante grande aí de percurso. Uhum. E você falou das Amoreiras, é a próxima etapa e além dela, tem outras que vocês já estão analisando? Sim, nós temos aí hoje Amoreiras, posteriormente estamos pensando no eixo da Avenida Alberto Sarmento. Alguns detalhes técnicos aí a gente está vendo, porque cabe algumas trocas de controladores, né? Está com o sistema todo dentro da nossa central para que a gente possa ter uma facilidade maior para poder fazer essas programações. Então, assim, todos os eixos, né, que envolvem todo esse grande volume, a gente está trabalhando. Então, a próxima etapa é o eixo da Amoreiras, que a gente já deve começar aí a partir da próxima semana ou no começo de maio, já está fazendo aí os estudos, né, do antes aí de como ela está hoje e depois fazer o trabalho e também ter essa percepção e trazer para o usuário também, né, a resposta. Eu tava pensando numa coisa aqui, a gente tá falando da Amoreiras, Alberto Sarmento, que são pontos, né, de trânsito, mas muitos ouvintes têm reclamado sobre a situação da Estrada da Ródia, especialmente no semáforo ali da Giuseppe Máximo Escôfaro. A INDEC chegou até a fazer um levantamento de dados, eu diria, ali naquele semáforo, alguma coisa nesse sentido. Tem algum planejamento já em andamento para tentar resolver aquela situação? Porque os ouvintes afirmam que o semáforo fica pouco tempo aberto na Ródia, né, em comparação com a Giuseppe Máximo Escôfaro. Tem alguma coisa que vocês estão conseguindo levantar nisso também? Felipe, muito boa a sua pergunta. Lá nós trabalhamos com um sistema atuado, um semáforo inteligente, ele trabalha por demanda, né? Justamente para tentar minimizar essa questão da lentidão que há pelo local. Mas o que nós destacamos ali é que ela é uma via com uma faixa somente de rolamento no sentido Barão Geraldo, quem vem da Ródia, né? Então, assim, e muitos usuários passaram a utilizar essa via desviando da Zeferino Vaz, que é uma via, né, uma rodovia que traz um movimento gigante, né, enorme. Então eles usam como uma rota de fuga e eles acabaram aumentando ainda mais a demanda daquela via. Então, assim, cabe ressaltar que assim, a capacidade da via ela vai até um certo limite, né? E nós temos hoje muito mais veículos trafegando por essa via do que a capacidade dela permite. Ou seja, uma saída seria ter mais uma faixa de rolamento, mais uma faixa, né, para que os condutores pudessem trafegar, né? Mas nós temos ali muito tempo de verde para ouvir no JB, para a Estrada da Ródia, e em detrimento da transversal. Né? O que acontece é que ela não consegue atender realmente essa demanda porque ela é muito grande, né? Uhum. Mas nós temos acompanhado constantemente, nós enviamos nossos técnicos lá, a gente faz as programações, acompanhamos, e o que a gente vem tentando fazer aí ao longo desse tempo, tentando minimizar aí a espera dos condutores, né, dos usuários. Uhum. Agora, o senhor falou dos semáforos inteligentes, né? É aqueles que conseguem identificar o número de veículos que passam naquele horário e se reprogramar. Como que funciona isso e tem por toda a cidade? Nós temos uma média de 74 semáforos inteligentes, né? Nós fazemos uma programação, né, aqui em laboratório, colocamos eles para rodar e tem esse sistema realmente, ele vai verificando a quantidade de veículos que vai passando e nós colocamos um tempo máximo e um tempo mínimo. Então, quando aquela via está muito carregada, ela vai rodar com o tempo máximo que nós programamos. Numa condição de menos fluxo, ele vai cortar e vai passar para a transversal. Então, ele tem esse sistema de trabalhar independente, não precisa de colocar uma programação fixa nele, né?
E ele ficar rodando o ciclo todo, muitas vezes sem necessidade de você ficar esperando o sinal abrir e não tem veículo no outro sentido, né? Então, esse semáforo inteligente, ele funciona dessa forma. E eles atendem muito bem. Porque o tempo de espera no semáforo, ele diminui bastante quando tem uma demanda baixa, né? Mas até um número pequeno, né? Considerando aí o tamanho da cidade. Existe algum planejamento de aumentar a aquisição desses equipamentos? Sim, a gente tem a intenção de expandir. São semáforos que tem um valor um pouco mais maior, né? Devido aos equipamentos, câmeras e tudo mais. Então, assim, a gente vai, naqueles pontos que a gente vai entendendo com mais necessidade, nós vamos colocando, né? Mas a gente está caminhando para colocar mais semáforos inteligentes aí. Em breve, eu acho que mais uns 25 a gente vai estar aumentando, então, essa quantidade aí. Agora, os condutores, né, que identificam essa dificuldade mais recorrente em algum trecho, como o Felipe pontuou lá da Ródia, mas em outras regiões também, qual que é o caminho para poder fazer essa comunicação junto à INDEC para essa reavaliação também do sistema? Sim, toda solicitação do munícipe, do usuário, normalmente ele chega para nós através do 118, que é o telefone da INDEC, né? Exclusivo. Chega por demanda do SEI, no sistema que nós temos aqui. Então, assim, eles vão chegando de várias maneiras, né? Então, o contribuinte ele tem sempre um canal aí aberto para a INDEC para estar trazendo essas solicitações. E elas são muito bem-vindas porque ajuda nós também a detectarmos alguns pontos que pode se passar desapercebido, né, pelas nossas equipes, mas quando tem essa informação, nós prontamente vamos até o local, já estudamos, vemos a possibilidade de alterações, de mudanças e tudo mais, né? Mas cabe ressaltar que a Campinas, ela tem uma frota bastante grande, né, de veículos aí, aumentou demais a frota, né? E a gente vem tentando de todas as formas aqui com melhorias e equipamentos e tudo mais para poder estar contribuindo e minimizando as lentidões aí que ocorram, né? Principalmente nos períodos da manhã e no período da tarde. Kiriaty Arim de Oliveira é o coordenador da Central de Monitoramento de Operações de Semáforos aqui de Campinas, da INDEC, que eu agradeço por compartilhar também as informações e tirar nossas dúvidas, Kiriaty. Obrigada. Imagina, obrigado, foi um prazer aí. Sempre que vocês precisarem, pode contar com a gente aqui, tá joia? Obrigado. 10:07.